vou ter preferência pelos animais equilibrados. Dentro do que falar de equilíbrio, aí eu vou procurar os animais compridos. Sem sombra de dúvida, a linha de dorso é um ponto fundamental de observação. O gado do passado, pro que a gente olha hoje, eu acho que a gente perdeu a qualidade de linha de dorso. A gente ouve o jargão comercial, olha a costela, olha a costela, olha a costela, e aí todo mundo começou a prestar atenção, porque no meio do caminho tem uma porção de leigo na costela. Mas o peso, o rendimento de carcaça e as carnes nobres estão no comprimento. O que eu acho da DEP hoje tem que ser muito cético. A pessoa, para usar, tem que ter um grau de maturidade muito alto. Ele tem que entender o gado que ele quer ter, mas mais do que o gado, completando o que o Heitorzinho falou, para qual sistema de produção ele quer usar esse gado. Pode ser até que esse cara queira tirar leite de vaca Nelore. Quem sabe? Ele seleciona uma linhagem lá e vai tirar leite de vaca Nelore. Mas ele saiba que ele quer fazer isso. Que ela foi vendida como um input comercial e que direcionou todo mundo, porque a gente sabe que a força comercial, ela acaba arrastando desde o vermelho a vermelho até o Ópera e Bilara, mas que o grande conselho, se é que a gente pode dar algum conselho aqui, é que primeiro veja o seu sistema de produção e o que você quer produzir para colocar dentro desse sistema. E aí você usa a DEP conforme for melhor para você. A gente tinha um peão, era um cara que não tinha estudo, mas esse cara, no olho, dizia pro veterinário quem tava prenha e não tava. Ele falou, não, ela mudou, hein? Ela tá mudada, tá prenha. O veterinário botava a mão, tava prenha mesmo. É inexplicável como é que é um negócio desse, uma pessoa que não teve estudo, mas ele tinha sensibilidade de ver o comportamento. Não adianta o amiguinho querer voar se ele não tem avião. De automóvel, ele só vai andar. Para ele voar, ele tem que ter avião. E eu digo isso fazendo uma metáfora. Se o cara tem uma fazenda lá no Rio de Janeiro, cheio de montanha, igual são nossas fazendas, a nossa terra é maravilhosa. Como é que eu vou ter lavoura, confinamento? É muito difícil você se organizar para ter em larga escala isso. Então, por mais que ele queira, não, mas eu quero fazer o maior confinamento do Brasil. Eu falei, mas não vai ser aqui. Falou, Felipe, me dá uns 3 touros que eu deveria usar e me diz quem o cara que eu levaria na fazenda pra acasalar. Falei, Felipe, deixa eu te dizer, você é veterinário, você mora na fazenda, você conhece teu gado com a palma da mão, você vai perder o mais gostoso pagando pra alguém fazer? Você tá num estado, por exemplo, como Mato Grosso, que tem uma abundância de produção de grãos e de subprodutos que podem ser usados como alimento no confinamento e na terminação do gado de forma barata. Aí você tem um gado do seu Joãozito Andrade que foi selecionado, que não adianta dar comida, e aí tudo que o cara bateu no de pista, mas o de pista foi selecionado, forjado, a ter alto desempenho o tempo todo. Carro de Fórmula 1, né? Qual que vai ser o melhor para essa região, para aquele modelo? A preocupação da DEP, eu lembro do Luiz Humberto falar aqui também, exatamente, chegamos agora num ponto, todo mundo é 0,1 e agora tem que escolher o bom. O clone não era legalizado na BCZ e nós vendemos no peito e na raça sem poder usar o dinheiro, porque não sabia se ia ter que devolver. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Você me perguntou quem é o melhor animal do leilão, você não me perguntou quem é o mais velho. A gente chegou a fazer 1.200, 1.300 embriões por ano. A base da nossa genética de rodeio é Nelore. E aí tinha uma vaca jovem que a mãe dela tinha sido importada. É uma carne que gera mais qualidade, né? Mais limpa. Tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. A gente consegue comprar parte desse boi magro dele à vista. O caráter mocho facilita um pouco esse manejo. Qual o ramo de atividade que mais tem sucesso no Brasil? No fundo é o agronegócio. Depois comecei a leiloar os repasses, o leilão. E a consistência dessas grandes vacas em várias raças, né? Touros renomeados no passado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Estamos com um entrevistado aqui que tem muita história no ramo da pecuária. Mas antes, apresentar, sou o Gustavo Piero Machado, tô aqui com o Heitor Piero Machado. Fala, Heitorzinho. E aí, Gu? Bom? Tudo certo. Gente, antes de falar dos nossos entrevistados, falar dos nossos patrocinadores. Fala primeiro da CB Genetics. Tá precisando inseminar seu gado? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Tá aparecendo o QR Code aqui, tem o cupom PODPAC10 para 10% de desconto. Heitorzinho, conta um pouco mais sobre a CB Genetics. Bom, a CB Genetics foi uma iniciativa da SAP, juntamente com a Casa Branca, de trazer material genético direto do produtor para o produtor. E com o sucesso do negócio, nós fomos ampliando para touros de terceiros, touros que a gente acredita que vão dar um resultado na pecuária de forma efetiva, né? A gente cansou de passear um pouco nas centrais e não encontrar aquilo que a gente estava procurando. E aí começamos a trazer todo aquele touro que a gente despontava, que a gente acreditava que seria realmente um touro melhorador, tentamos trazer para dentro da bateria da CB Genetics. Até que nosso convidado de hoje é um dos proprietários, um dos touros que tem mais sucesso
dentro da bateria hoje, que é o Guto Monteverde, grande campeão da Expoinel Minas, um touro que traz um modelo de carcaça muito, muito bacana. E a gente acredita nisso, né? Então é levar um pouco o produtor que a gente acredita, vamos dizer que essa é a fórmula de sucesso aí para uma pecuária produtiva de verdade, né? Me passa o catálogo aqui, Heitorzinho. A gente tem o catálogo aqui em mãos, mas para você que tá querendo saber mais, viu? Eu mostro o Guto aí pra gente já fazer o merchan. O pessoal já vai saber quem é o nosso convidado, né? Aqui. Guto Monteverde. Tá aparecendo certinho? Touraço aí de muita carcaça, muita raça e muita funcionalidade, né? Um touro que a gente indica e recomenda bastante aí para qualquer segmento, seja produzir gado de corte ou também para fazer os campeões e as recordistas na pista. Então não perde tempo, entre em contato com o pessoal, peça o catálogo. Fala também da VRG, maior banco de dados de DNA animal do Brasil. Eles entregam o DNA animal em até 7 dias úteis, então é realmente muito rápido. Fora que vem com todo o selo de qualidade da VR, de muitos anos de trabalho. Fala também do curso de morfologia da raça Nelore feito pelo Podpack, o primeiro curso já feito 100% online. É um curso que veio para ajudar muito os pecuaristas, não importa onde você estiver, não importa a sua rotina. Você compra o curso, tem acesso de 1 ano, tem aulas práticas, aulas teóricas, vai desde da morfologia até principais linhagens da raça, defeitos morfológicos, sabe? O curso está realmente muito completo. Ajuda quem não entende nada a ter uma noção, quem é proprietário a ter, vamos dizer, o maior conhecimento sobre o seu próprio negócio, e até quem está na vivência dia a dia. Acho que a gente trocar ideia e adquirir esse conhecimento sempre é muito válido, né? Eu inclusive, já assisti, já vi o curso e ficou realmente muito bacana. Tavinho tá de parabéns, baita aula. E por fim, também falar da Vista Podpack. Podpack tá com a nova marca de camisetas. O Heitorzinho tá até utilizando aqui um exemplo. A gente tem aqui algumas camisetas que nós vamos estar mostrando mais pra frente. Mas, então você tá querendo utilizar no seu dia a dia, mostrar que você realmente é da pecuária, e aqui usar camisetas com classe, bonitas, de bom gosto, não perde tempo, entre no nosso site e compre as camisetas do Podpack. Vai pra vinheta. Voltando à vinheta, eu acho que melhor do que a gente apresentar esse nosso convidado é ele se apresentar. Quem que é o Felipe Pisciani? Gustavo, Heitorzinho, prazer enorme estar aqui com vocês. Podpack é um sucesso. Poder acompanhar as entrevistas que vocês já fizeram aqui tem sido muito bacana e engrandecedor. Acho que vocês acabaram trazendo temas interessantíssimos e disruptivo para o que a gente acredita, para o que a gente espera de pecuária. Então, motivo de muito orgulho poder estar aqui com vocês hoje. Leozinho, que está ali por trás das câmeras, obrigado pelo convite, tá? E Felipe, cara, assim, apaixonado pela pecuária. Você me falou ali em off pra gente falar. Eu falei, cara, mas eu acho que eu já contei isso muitas vezes. O Felipe, que sempre gostou, que aí resolveu estudar zootecnia, se formou zootecnista com 23 anos e sempre gostou de atuar na Monte Verde. Tive um apoio danado da minha família. E é engraçado, porque eu não tive um apoio só da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Eu tive o apoio dos meus irmãos. Eles, não, vai você, toca isso aí. Então a turma toda apoiou, não foi só de cima para baixo. Teve os colaterais ali que apoiaram também. Então é muito gostoso. E você sabe que eu estava refletindo esses dias, e há mais de 10 anos atrás, quando fui presidente da CNB, eu respondi. Eu acho que era a Paulinha Santana, era a repórter do Canal Rural na época. E eu respondi uma pergunta para a Paulinha, se eu não me engano. Felipe, você tão jovem, naquele momento eu tinha sido, e acho que continuo sendo, e tomara que seja quebrado esse recorde, o presidente mais novo da CNB. Ou não. Não, mas eu acho que a gente tem um projeto Next na CNB vindo por aí, que é para preparar, e eu acho que é fundamental envolver a turma jovem.
e formar novos quadros aí para a pecuária de uma maneira geral. Mas a pergunta em si é o seguinte, Felipe, o que você acha dos teus filhos trabalharem com pecuária daqui a alguns anos, quando crescerem? Meus filhos eram muito pequenos na época. E eu digo, Paulinha, eu acho que ter a oportunidade de, primeiro, trabalhar com o que a gente gosta, mas uma coisa que vai ser fundamental para a segurança alimentar, que hoje, 15 anos depois daquela entrevista, é muito falado, começa a fazer sentido o que a gente falou lá atrás. Trabalhar com produção, com incremento de produtividade, é muito importante. Então, eu fico pensando nisso. Falo, olha, acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, tendo a oportunidade de contribuir com o planeta. E curtar os ciclos como a gente tem curtado com o trabalho de melhoramento genético, e aí acompanha uma série de outros trabalhos de manejo, nutrição, mas o trabalho do melhoramento genético, sem dúvida, é fundamental. E aí eu, como zootecnista, poder ver isso, eu me sinto muito feliz, Gustavo, e digo assim, tenho convicção que se os meus filhos... a Pietra diz que quer ser veterinária e quer cuidar das fazendas. Os outros, eu acho que vão acabar vindo também, apesar de estarem distantes, porque hoje tem espaço para o cara que está na área de tecnologia. O Pedro estudou no Japão, fez engenharia de produção, está se formando, mas eu acho que tem a contribuir, porque a gente tem muita coisa de tecnologia sendo utilizada no campo, com muito benefício. Então, e o João, apesar de estar cursando o curso de Direito, eu acho que ele vai ser o grande comercial da Monte Verde para substituir o Felipe no futuro. O João é o Relações Públicas. Ele vai acabar substituindo. Então, assim, a minha história é uma história de muita alegria. Eu conquistei muito rápido, tive muito apoio, muitos amigos. Eu acho que essa brincadeira da família Nelorista é a pura verdade, vira uma família, porque a gente convive entre si mais do que eu convivo com os meus primos, muitas das vezes. Então, é muito gostoso. E o Felipe é um eterno apaixonado, continuo motivado. Acho que o futuro é promissor. Acho que produzir alimento para o mundo é de extrema necessidade. Então, acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, mais uma vez, com muita responsabilidade, para poder continuar esse trabalho. Felipe, a gente acompanha bastante a Monte Verde, você durante o ano. A gente vê que você é um cara muito família, assim. Vocês são muito unidos. O relacionamento seu com seus irmãos hoje, assim, tenho certeza que 99% das decisões da Monte Verde são tomadas por você, mas eu vejo uma cumplicidade muito grande entre vocês, entre o Léo, entre o Rafa, e seu pai foi dos caras mais influentes, mais importantes da história recente política do Brasil, um cara que eu convivi pouco, as poucas reuniões que eu tive o prazer de assistir. Na época eu não sentava nem na mesa, era o Fernando ali tocando a SAP e foi um cara que me marcou assim, pelo posicionamento, pela firmeza. O que você traz muito do legado do teu pai hoje para a tua vida, para a pecuária e para Monte Verde em si? Heitor, esse é um ponto assim, na verdade eu trago tudo. A gente é o que a gente vive. A minha história é isso. A gente, de uma maneira geral, todo mundo lá em casa é muito família. E é isso. Normalmente você tem um apoio, eu contei aqui, de pai, mãe, avós, no meu caso, mas eu tinha um apoio colateral ali dos meus irmãos, que estão no mesmo coisa. E do meu pai, eu sempre tive um pouco de déficit de atenção. É característica marcante na família. Mas, ao mesmo tempo, o déficit de atenção, a gente começa a descobrir que ele é um talento. Exato. Você acaba tendo hiperfoco em determinadas situações que acabam te favorecendo em relação às outras pessoas. E eu era um tarado por pedigree, por genealogia, e ficava ali estudando aquilo, tentando criar conexão, coisa e tal. E o meu pai sempre apoiou. Os meus irmãos sempre apoiaram. Minha avó sempre apoiou. Minha mãe sempre apoiou. Então, a gente, por ser muito família, se dá super bem e entender de uma maneira muito bacana que cada um tinha seu espaço e dentro desse espaço que cada um tinha, a gente conseguia se completar. E o meu pai lidava com muita tranquilidade com isso, incentivava. A gente rapidamente se definiu o que cada um ia fazer, qual era o papel de cada um, com muita naturalidade. E eu trago isso do meu pai. Meu pai era um cara de muita sabedoria. E eu procuro ser o mais justo e ter o máximo de bom senso.
Porque às vezes na loucura a gente até sai a loucura dos leilões e tal, você acaba perdendo o bom senso. Eu sempre procuro colocar a bola no chão e ter bom senso nas decisões. E é isso, as pessoas são... O meu pai era um grande democrata, é engraçado, a gente votava restaurantes para almoçar no final de semana desde criança. E eu faço isso com meus filhos. É óbvio que o voto de Minerva é do pai. E família que tem número ímpar acaba decidindo. Mas você sabe que isso funciona, vai criando uma coisa. E isso foi muito bacana sempre, essa questão. E eu tento lidar na vida como um todo, trazendo os ditados populares, porque se viraram ditados, são porque acontecem muitas vezes, são uma verdade real que acontece, e tendo bom senso e calma, né? Porque às vezes na emoção, a gente que tem o sangue italiano mais explosivo também, mas eu tenho um amigo que também é italiano e é muito explosivo, e ele diz que eu tenho um sangue árabe que comanda a parte mais política. Então, tenta ir com calma, resolvendo as coisas, porque... falando do meu pai, a gente tem uma única certeza, a única coisa que não se resolve na vida é a morte. Eu perdi meu pai muito novo, com 66 anos, um câncer agressivo, e que eu vi ele indo embora, a chegar ao ponto que a gente entendeu que ele tinha que descansar, era muita luta. Então, assim, a gente tem que viver o hoje, com muita calma, tranquilidade, poder olhar em frente, ver as coisas. Família é tudo que a gente tem na vida, e graças a Deus eu tenho uma família muito bem estruturada, com muito amor entre si, que dá uma base de confiança para a gente poder trabalhar. Então, acho que nesse ambiente eu me insiro na pecuária, me desenvolvo, e o motivo pelo qual a gente entra na pecuária, meu pai tinha essa noção desde muito novo, que ele achava, e a gente veio crescendo, ele dizia, não, eu gosto que vocês vivam na fazenda, porque mexer com bicho, viver na fazenda, vai humanizando as pessoas. E a gente tem hoje uma vida paralela, porque é óbvio que tem benefício à tecnologia, mas tem os pontos de atenção negativos e de preocupação. E as pessoas, às vezes, vivem um meta-mundo aí que não é um mundo real. E aí a gente precisa ter esse tipo de coisa muito bem equilibrada. Então, eu acho que a gente foi, no geral... eu acho que eu sou o reflexo de todas as conversas que eu tive a oportunidade de ter com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós. Eu sempre gostei de conversar com os mais velhos. Então, eu como zootecnista, eu até fui um muito bom aluno na faculdade, porque tinha muito a ver com o que eu gostava. Eu fui melhor aluno na faculdade do que na escola. Mas era porque era uma área de atuação que eu gostava muito. Mas eu acho que a grande coisa, a grande sabedoria foi poder conversar e ouvir dos mais velhos experiência de vida, né? Porque tem coisa que só quem viveu vai saber te contar o que é. Bacana. E a gente fala muito em sucessão hoje, assim. Eu não sei se é seu caso, se você se considera, vamos dizer, sucessão na pecuária, ou meio que vocês começaram todo mundo junto já? Como que foi o início da Monte Verde? Na verdade... é uma sucessão, mas uma sucessão que eu fiz parte. Porque eu conto que com 16 anos eu vendi uma fazenda e só falei pro meu pai que eu vendi, ele me deu os parabéns e não perguntou o valor. Assim como... Então, assim, tinha muita liberdade para fazer, ele confiava muito. E tinha um perfil de liderança que ele sabia que ele tinha que empurrar cada um na sua vida. Dando meio que uma delegada, assim. Vai lá e toca, é contigo mesmo. Você acha que tá certo, faz. Meu pai era um cara de muita posição, isso eu aprendi a ter. A gente não fica em cima do muro. O que não quer dizer, eu brinco com o seguinte, você pulou para dentro do muro, tem um Rottweiler, você pode até pular para fora do muro, mas você não pode ficar em cima do muro, tem que ter uma decisão, e aí você vê. E muitas das vezes a gente pode tomar um caminho errado, num primeiro momento. E aí, com o tempo, com mais argumento, a gente perceber que aquele caminho não era realmente o mais adequado, e aí você se reposiciona, volta atrás. Então, a gente foi se preparando para uma sucessão, e esse é um ponto de muita atenção. Eu falei aqui no início da Next, ontem eu estava conversando com o Tarek, que está presidindo lá a Nelore Next, justamente com o intuito da gente preparar as novas gerações, envolver novas gerações. E eu vi um post do Miguel Cavalcante, do Beef Point, falando que esse problema que
que os Estados Unidos está enfrentando, e que na verdade é um problema mundial, que é a falta de bezerro, o apagão de bezerro. Isso, na verdade, foi um movimento silencioso pela falta de sucessão na pecuária americana. Porque os caras foram perdendo interesse, as novas gerações, não tinha quem tocasse. Então, o cara que tinha 100 vacas passou para 50, depois para 40, para 30. Mas... Até porque é muito familiar lá, né? Muito familiar. E hoje a idade média do fazendeiro americano ultrapassa mais de 60 anos com sobra. Então esse cara com mais de 60 anos, ele não tem, por mais que tenha acumulado experiência, ele não tem a energia, a força, o vigor dos jovens, né? Então isso é um ponto de muita atenção. A gente precisa, e eu acho que a Nelore está antenada nisso, no entanto, montou a Next justamente com o intuito de trazer... e não é só o filho do pecuarista, é o estudante de ciências agrárias de uma maneira geral e até mesmo o curioso, que gosta, o garoto da cidade que quer saber. Hoje, eu acho que o maior gargalo que nós temos dentro da pecuária seletiva, de tudo, é mão de obra. Mão de obra em todos os sentidos. Se você pegasse Felipe Pisciani hoje, eu quero ficar mais afastado, vou contratar um cara para ficar no meu lugar, da Monte Verde. Provavelmente você vai girar, bater a cabeça e não sei se muitas vezes você vai encontrar. E eu acho que reflete muito nisso, a falta de preparo que as pessoas estão tendo para esse tipo de trabalho, para esse cargo. E esse trabalho da CNB Next, eu acho que um pouco disso, é preparar, seja o sucessor, ou seja aquele menino que gosta, que é apaixonado, que vislumbra isso, a estar mais próximo e se posicionar dentro do negócio, né? Porque exatamente isso, porque a criançada agora mora na fazenda e com certeza ele já tem internet na fazenda. E ele vê pela tela do celular uma vida que muitas das vezes não é uma vida real, que é uma vida irreal, de sonho onde as pessoas não mostram dificuldade. A tendência da pessoa querer fazer um post bonito de vencedor é muito maior do que o cara dizer, não, aqui foi difícil pra caramba pra conquistar. E aí o cara acha que isso que tem que ser a vida dele no futuro. Então ele já não se envolve. Aí a gente tem outras questões, desde a trabalhista, que a gente criança ia com meu avô, com a minha avó pra curral, 4 horas da manhã, pra buscar vaca, pra amarrar, pra tirar leite, pra amarrar pé de vaca, pra não sei o quê. Eu digo, eu sou um cara de curral, eu adoro curral. Hoje eu até faço parte administrativa da Monte Verde, uma parte disso, e a gente tem equipe, mas eu faço obrigado, não faço porque eu gosto, não. Porque isso aí, aqui depois que eu perdi meu pai, eu tive que fazer, mas... É a parte chata, assim. Pra mim é totalmente chata, mas eu até entendo que pra outro não seja chata. Tem gente que que não vai pra dentro do curral de jeito nenhum. A Lu, que trabalha comigo há muitos e muitos anos, que é nossa financeira, nossa secretária, ela, para ir no curral, chove na fazenda. Quando tá muito seco, eu digo, vou te levar pra fazenda, pra ver se chove, porque não tem jeito. Então, eu acho que é muito importante a gente se preocupar com sucessão. Acho que a gente vive um momento delicado. Eu ia falar e acabei interrompendo. A gente tem uma questão trabalhista também, porque... O filho do funcionário hoje não pode nem andar a cavalo na fazenda. 2 profissões que extinguiu, peão e cozinheira. Porque o filho não pode acompanhar o pai, a mãe, o vô, a avó. E aí ele não aprende o ofício, porque depois de velho... de forma natural, como é que faz? Aprende, né? Não. A menina aprende a cozinhar nova, e o menino aprende a andar a cavalo andando, né? Novo, moleque aí. E o pior, assim, todo mundo vive isso. Eu tive uma época que eu tinha funcionário na fazenda que tinha filho pequeno. O olho do menino brilhava quando a gente saía a cavalo e eu dizia o seguinte, desculpa, infelizmente você tem que ficar aí sentado, você não pode ir, não. É óbvio que quando eu ia embora da fazenda, ele andava a cavalo e eu fingia que não via, porque o garoto estava alucinado para andar a cavalo e não podia andar. Eu falei, não, a gente não está indo fazer nada demais, é dar uma campeada, ver os pastos, ver o gado. Não pode porque a lei não permite. Desculpa, não pode. Mas como é que você fala isso para um garoto de 10 anos, doido para montar a cavalo? Então é difícil, entendeu? Ele queria ir com o pai dele lá laçar a vaca, ele queria ir. Ele vê a figura paterna e quer replicar, ele quer se tornar aquilo, claro. Sabe? E até por isso que sempre
Normalmente o pai peão tinha filho peão, que tinha neto peão, que era assim. O pai era um baita de um vaqueiro, laçava. Você acha que o garoto não sonhava em laçar? Ele ficava lá no quintal da casa dele, rodando laço e jogando na madeirinha lá. E é que nem você falar inglês. Hoje as escolas bilíngue e tudo. Aí você pega, eu vou pegar meus meninos na escola, a pronúncia deles, apesar de eles sabem falar pouco, são novinhos, mas a pronúncia deles já é 10 vezes melhor que a minha. Eles com 5, 6 anos. Agora você quer pegar, ensina um cara de 30 anos a laçar uma vaca, curar um bico de um bezerro, e ensina um moleque de 10. O de 10 com 12 ele tá voando. O de 30, às vezes ele não vai aprender. Não chegou. Ele não vai aprender. É aquele negócio que o pessoal fala, bambu verde você consegue dobrar. Quando ele tá mais maduro, mais... Vai estalar e não vai... Vai quebrar, não adianta. Então esse é um problema que a gente enfrenta de sucessão, mas a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que todos nós, que de certa forma somos formadores de opinião, vocês aqui puxando esse tema, a gente na Fazenda, na associação, na Next, a gente tem que estar falando nisso, porque é fundamental. Se a gente está aqui, e eu estava exatamente refletindo no voo aqui para São Paulo, eu estava refletindo sobre isso. Falei, cara, tem uma porção de coisa que pode ser que acabe, mas eu acho que parar de comer não vai ter como. Daqui a 100 anos o nego vai estar comendo, a turma vai estar se alimentando e tem que ter alguém que produza essa comida. Então, esse é o negócio. Até por questão de tendência, eu não vejo uma carne artificial substituir uma carne vermelha, natural, saudável, criada no pasto. Eu acho que já tem tecnologia, eu até gosto de tecnologia, mas no meu churrasco não. Essa não vai dar para substituir fácil, não. Meu churrasco, não. E o Felipe, agora mudando um pouco de assunto, mas se puder dar uma explicada pro pessoal que muitas vezes chegou aqui, é novo no canal, não conhece a Monte Verde, explicar o que é a Monte Verde hoje, com quais segmentos vocês trabalham, quais leilões vocês têm anualmente. Dá um overview, assim, do Grupo Monte Verde. Olha, a Monte Verde, ela tem 41 anos, né? Fez 41 anos esse ano de 25, sempre voltado pro agronegócio. A gente começou com café com leite, aí gado de corte, foi aprimorando o Nelore puro. Primeiro tinha vacada PO para fazer tourinho para o próprio gado da fazenda e foi tendo uma revolução, isso na região que a gente estava do Rio de Janeiro, do Médio Paraíba. A vaca branca era quando chegou lá, que a gente levou em final da década de 90, já tinha bastante gado branco, mas quando começou a ir gado Nelore para lá, a gente compra os primeiros animais de elite em 96. Até ali, eu não tinha nenhum animal de cabresto. Em 96, na Expo Grande, a convite do Cláudio Godoy, do canal do Boi, o Cláudio falou, Jorge, vem para cá, vai ter uns leilões, não sei o quê, e a gente acabou comprando 4 novilhas de pista lá, de cabresto, porque antes era só vacado. E eu tinha ido lá, na verdade, para comprar touro Santa Gertrudes, e nós acabamos comprando 20 touros Santa Gertrudes para botar numa das fazendas de gado de corte para cruzar as vacas brancas, porque dava uma padronização de bezerro vermelhinho extraordinária. E dava uma heterose legal, era uma bezerrada boa. E a gente foi para Expo Grande, que ia ter um leilão de Santa Gertrudes, e teve um leilão do Eduardo Metelo lá, uma liquidação, em 96, e a gente acabou comprando as novilhas de pista do plantel, fomos nós que compramos. E aí você fala, pô, vamos começar a mexer com esse negócio. E muito engraçado que nesse leilão a Bilara 4 foi vendida. E eu nem sonhava quem era a Bilara 4. Ela passou na nossa porta. E aí em 98, quando a Nova Índia, o seu Lúcio, faz a liquidação da chácara Nova Índia, a gente compra a Bilara... Nessa época vocês já eram próximos da turma da Nova Índia? Do não, Humberto, foi ao contrário. Foi ao contrário. Nós viemos para o leilão em Uberaba. E aí, naquela época... Você se programava para ir para leilão, porque eram pouquíssimos ao longo do ano, né? Não é igual hoje. A Monte Verde, quando começou a fazer o leilão, ontem na van, voltando do leilão da Mônica, a gente falava. A Monte Verde fazia o leilão do Porto Belo, em Angra, no terceiro final de semana de março, e nós éramos o primeiro leilão de elite do ano. Era quem abria o calendário. Aí começaram a puxar para o início de março, início de fevereiro, começou a ter exposição muito no início do ano, desde Avaré e Mineira, o negócio veio andando para frente e hoje a gente acha que quase nem para, né? Você para Natal e Réveillon e não para mais, e segue o baile. Inclusive já temos que marcar a reunião. Temos que falar de leilão. Daqui a pouco, acabou aqui, nós vamos falar de leilão. Então
Então, assim, a Monte Verde veio se inserindo e aí tem essa passagem, a gente compra a Bilara Velha e aí aquilo ali muda completamente. Nesse leilão vocês compraram só a Bilara Velha? E a 7. Bilara Velha e a 7. E foi muito legal, conhecemos o seu Lúcio Costa mais próximo ali, o Luiz Humberto também, nos aproximamos da Nova Índia, e a gente acaba, com esse relacionamento, vindo para Uberaba, em 99, ali, coisa e tal, fincando bandeira, 99, 2000 em Uberaba, e dali a gente entendeu o eixo, que Uberaba funcionaria como um entreposto entre Rio e Mato Grosso. E aí no Rio ainda tinha vaca de leite, ainda tinha essas coisas, ficava o meio do caminho. E aí eu entendi um pouco o que era a pecuária seletiva, porque antes a gente só fazia gado para fazer gado. Era gado para gado de corte. E aí a gente começou a entender isso e foi muito bacana. Foi uma escola ali, tá junto com o Beto, que reconhecidamente é um dos maiores entendedores. O podcast dele aqui com vocês, o Podpack, foi um sucesso. Foi muito bom. E foi muito bom mesmo. Eu acompanhei do início ao fim. Então foi uma baita de uma escola. E aí eu era um garoto de 17, 18 anos ali. É o que a gente está falando. Você suga tudo que tem de informação com uma velocidade tremenda, né? E depois, sim, o seu Lúcio acabou oferecendo da gente terminar de comprar, como a gente comprou a Bilara Velha, terminar de comprar os embriões, as bezerras, o gado que tinha sobrado na fazenda. E nós fizemos negócio com ele. O seu Lúcio era o maior barato, porque o Beto teve aqui, o Luiz Humberto conta que a primeira vez que o Lúcio chegou lá em Uberaba e precisava de um barbeiro, pediu orientação para o Luiz Humberto. E o Luiz Humberto refletiu e falou, não vou mandar no meu não, vou mandar no do meu pai, porque ele vai arrumar a confusão. E aí sentou na cadeira o barbeiro de interior, obviamente quer puxar assunto. Seu Lúcio, o Luiz Humberto avisou que o senhor vinha, e o senhor quer a barba como, o cabelo como? Ele falou, calado, para começar a história. Então, mas eu não posso reclamar não, ele tinha um carinho danado comigo e foi muito engraçado. Ele falou, você vai ganhar muito dinheiro com essa Bilara, porque você tem a educação que eu não tenho. Ele brincava comigo isso. E foi muito bacana. A gente pegou um rumo, aprendeu a fazer e aí começamos a deslocar. Nessa época, 98, foi o ano que minha avó faleceu. E aí você fica com aquele vazio ali, né? Porque ela era muito presente em tudo da fazenda. E a gente começou a vender as fazendas lá e comprar em Uberaba para ficar melhor posicionado. Já tinha entendido que o que a gente queria era aquilo. Fizemos a transição. Vendia uma lá, comprava uma aqui. Vendia uma lá, comprava uma aqui. Fomos fazendo a transição. E aí ficamos bandeira. Hoje os meus sobrinhos já são meio sangue uberabense, porque a Maria Isabel, a esposa do Rafa, é uberabense. Então a turma já ficou bandeira. Pietra quer ir estudar em Uberaba, vai fazer faculdade de veterinária em Uberaba. E Uberaba, para quem mexe com o zebu, realmente é um centro, né? E você falou muito das bilaras, e eu acho que ali, por exemplo, vamos falar um pouco do Ópera Bilara, mas o Ópera Bilara foi há bastante tempo disso. Mas acho que a Bilara e a Ópera, elas começaram um passo no melhoramento genético importantíssimo que a gente tem hoje, que é a valorização dessas famílias e dessas vacas, né? Até tá a camiseta da dona aqui, né? Vaca de 10 milhões de dólares. Mas isso começou lá atrás. Acho que como começou a tecnologia da TE e da FIV ali, que essas super vacas se multiplicaram numa escala. E aí a gente pôde ver o quão forte a linha materna no gado, e isso deve ser valorizado. Eu acho que mostrou um caminho muito bom de selecionar nas linhas maternas, nas vacas. Heitor, para mim é muito claro o que é a DEP. Diferença esperada na progênie. A DEP que eu acredito é a da mãe. A vaca que bota filho bom todo dia, você multiplica mais ela porque ela te entrega filho bom. Mas paralelo a isso, eu acho que a Ópera e Bilara trouxeram dois fenômenos comerciais, né? Um é o de galera, infelizmente nos perdemos ele muito novo. Precoce demais. E o outro foi o Felipe Ziani, que eu acho que vamos dizer, vocês estavam com as famílias na mão, né? Tanto a J Galera quanto a Monte Verde. Mas a parte de trazer gente para o negócio, de fazer parcerias, de tratar bem um parceiro, de cultivar essa parceria, isso aí passar a ser um relacionamento de amizade mesmo e de orientação. E isso eu vejo um ponto muito forte da Monte Verde hoje, né? De
de abrir parcerias, abrir frentes de parceria. Você vê assim, os leilões do Felipe, tem uma frente lá no Piauí, uma frente no Rio de Janeiro, com parceiros que vão dando uma estruturada, e a gente pega, por exemplo, um sucesso hoje de um Gibertone, sucesso de várias outras criações, vem espelhado muito a esse modelo que você e o Helder, paralelo, acho que cada um de um jeito, desenvolveram dentro do negócio, e que foi a possibilidade de trazer gente nova, investidores novos, e não só vender metade de uma vaca, vender um case e um suporte técnico ali, né, de tudo. Pós-venda, né? Não, mas você sabe que eu brinco que eu tô indo para 23 anos de formado em zootecnia. Agora, já fiz, agora em novembro. E eu nunca dei uma consultoria paga como zootecnista. Eu sempre trabalhei para a família, dentro de casa. Mas todas as consultorias que eu dei foram para os parceiros da Monte Verde. Então eu dei muita consultoria, muito nesse sentido, de ajudar o cara a entender o que é bom para ele. Vai batendo bola, e é óbvio que nem tudo que deu certo para mim pode ser que dê certo para o outro. Então a gente tem que entender o momento de cada um, a expectativa de cada um, o tamanho, a localização geográfica. Eu acho que o grande diferencial a grande diferença que tínhamos entre nós e o Helder, nós no Rio de Janeiro e o Helder em São Paulo, era os criadores. Eu tinha um perfil muito mais de investidor, porque o pessoal não tinha fazenda, mas eu tinha o grande centro do meu lado. O Helder tinha parceiros que eram fazendeiros, então era mais fácil dele desenvolver o gado. Então a gente foi criando modelos que hoje, sem dúvida, são replicados. Inspiraram, né? E as famílias, eu acho que elas se defendem por si só. Acho que as famílias ajudaram a dar o respaldo, né? E foi um momento de generosidade, porque isso é uma história real que o Lúcio falou, você vai ganhar muito dinheiro. E ele, momento algum, porque era um trabalho primordioso de criador, que ele me entregou 100 anos de criação ali para eu conduzir a nova fase comercial. A Bilara não chegou a fazer FIV. Ela, quando foi comprada pela Central Nova Índia a primeira vez, era para fazer trabalho de TE, porque não se acreditava que zebu produziria em TE, em super ovulação, em hormônio, coisa e tal. E ela foi comprada ali. Então... Essa é uma curiosidade, porque essas primeiras TEs, elas foram desenvolvidas todas fora do país, né? Exatamente. E aí trouxeram para o Brasil com uma dosagem específica para europeu. Então, se o Cezinha tá ali, taurino, o Cezinha participou, era recém-formado na época, estragaram muita vaca com dosagem de taurino até se ajustar, e depois elas produziram. E a Bilara foi um fenômeno, porque ela chegou naquela época, em TE, a produzir mais de 170 filhos registrados na ABCZ, sem nunca ter feito uma FIV. Hoje a gente consegue, rapidamente. Eu tive neta da Bilara, a Líbia, PO da Nova Índia, que era Panagpur na Bilara 8, que é mais uma do Vaso Veda na Bilara Velha. A Líbia, a gente fez, no intervalo de 14 meses, entre uma cria e outra dela, 104 filhos, produzidos num ano. Então, você imagina, você monta um plantel de uma vaca. Então, assim, a tecnologia vem para te ajudar. Então, a gente tem que saber escolher. Isso é uma coisa... que eu acho que a gente não pode perder o olho, é poder escolher os animais certos e experimentar. Eu digo que eu gosto do curral. A minha equipe lá, ela sabe que eu vou para dentro do curral. Eu conheço o gado da Monte Verde, eu sei quem é quem ali. E aí, dentro do nosso negócio, tem a hora certa. O Heitorzinho vai lá me visitar. Eu falo, se eu mostrar essa bezerra para ele agora, ou eu vou matar a que eu quero mostrar, ou eu vou estragar, queimar a largada. Então, tem a hora certa nesse negócio da gente ir tocando. E isso faz toda a diferença para quem está no dia a dia, como eu tô. Então, eu tenho um canal aberto com os funcionários. É óbvio que eu escuto a opinião. Óbvio que quando a gente recebe a presença de amigos visitando a fazenda, que são amigos que a gente confia, a opinião para mim vale demais. Eu sempre troco ideia de acasalamento, de tudo, e escuto. Eu sou bom ouvinte nisso, mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto. O meu hiperfoco está nisso. Outro dia um amigo me perguntou, e ele é um baita de um fazendeiro, o Filipinho Ranhete, falou, Felipe, me dá uns 3 touros que eu deveria usar e me diz quem o cara que eu levaria na fazenda para acasalar. Falei, Felipe,
Deixa eu te dizer, você é veterinário, você mora na fazenda, você conhece teu gado com a palma da mão, você vai perder o mais gostoso pagando pra alguém fazer? Cara, se fosse outro, eu até recomendava, porque eu acho que tem que ter o acompanhamento, a assessoria bem feita. Mas no teu caso, você vê como é que não existe uma verdade absoluta. Cada caso é um caso. Eu falei, no seu caso, não leva ninguém, faz você sabe o que é isso. Pega o padrão dos touros, escolhe, vê uma diretriz para ele, vê o que é, mas faz você. Não deixa ninguém fazer isso não, que é o mais gostoso, né? E, Felipe, você é uma pessoa que você comentou, você desde pequeno gosta de acompanhar pedigree, de ver genealogia. E hoje a gente, querendo ou não, vê uma certa mudança. Lógico que não são todos, mas a gente vê que está acontecendo muito no mercado, do pessoal olhar muito para números cegamente, sem ir para o curral, sem olhar genealogia e só simplesmente ver a numerologia do próprio animal e tentar fazer o acasalamento entre um touro e uma vaca. E o que você enxerga disso? O que você vê de positivo das DEPs? E também até como diretor da CNB, como é que vocês enxergam esse movimento que tem acontecido? Olha, eu acho que a gente tem que olhar isso num contexto geral. Porque o que se espera quando busca uma DEP? Porque aquilo ali é um modelo matemático, e eu acredito em modelo matemático. Só que é um modelo matemático que você tem que estar buscando algum objetivo. Por exemplo, eu enxergo que a pecuária nacional ela está mudando um pouco o eixo dela. A gente sempre foi o país do boi de capim. Só que a gente é o maior produtor de grãos do mundo. E a gente começa a ter subproduto. Começa a ter subproduto, o Brasil começa a ter uma enormidade de confinamento. Começa a ter uma enormidade de animais sendo acabados precocemente, não como antes a pasto, e agora confinado ou semi-confinado. O que os gringos faziam por necessidade, porque eles têm metade do ano com neve, com tudo, a gente está fazendo por abundância de coisas. E aí pode ser que o modelo que se busque não seja o modelo que se conta no papel. Então, isso é que tem que ter muita clareza. Eu não sou contra, mas muito pelo contrário, eu também não sou nem um pouco a favor dessas DEPs como elas estão sendo vendidas para o leigo. Então, por isso que eu estou dizendo, não existe igualdade. Você tem que identificar o que o cidadão espera. Então, o Felipe, que nunca prestou uma consultoria como zootecnista para ninguém, se fosse assessorar um amigo dele, que aí sim ele vai lá. Primeira coisa, eu ia querer saber o que ele quer. E aí, ele precisa, onde ele quer chegar. Porque, e quando a gente fez, foi meu primeiro podcast, esse é o segundo. A gente fez, o Gustavo estava nos Estados Unidos, eu fiz o Zebucast lá com o Emanuel e com o Pedro. Eu falei isso. Não adianta o amiguinho querer voar se ele não tem avião. De automóvel ele só vai andar. Para ele voar, ele tem que ter avião. E eu digo isso fazendo uma metáfora. Se o cara tem uma fazenda lá no Rio de Janeiro, cheio de montanha, igual são nossas fazendas, a nossa terra é maravilhosa, mas a nossa capacidade de mecanizar é muito difícil. Como é que eu vou ter lavoura, confinamento? É muito difícil você se organizar para ter em larga escala isso. Então, por mais que ele queira, não, mas eu quero fazer o maior confinamento do Brasil. Eu falei, mas não vai ser aqui. A sua fazenda não é para isso. O seu é automóvel, não é avião. Então, ou é avião e não é automóvel. Porque também o cara querer andar com um avião na rodovia não vai adiantar de nada. Então, eu acho que as DEPs funcionam assim. Você sabe para que você quer ela? Porque se eu mudar os parâmetros, eu vou encontrar outro resultado no mesmo animal. Então, por isso é que é difícil de entender. Então, o cara tem que saber qual é o objetivo que ele quer. Ah, não, eu quero usar a DEP para isso. Mas tá bom. O que são os parâmetros dessa DEP? Porque, às vezes, aqueles parâmetros não vão entregar nunca o que ele quer. Esse é o grande problema. Isso é vendido como modelo comercial sem explicar para o cidadão que vai usar o que ele precisa. Nós debatemos muito esse assunto no tempo do Conselho Técnico da Nelore, né? E eu sou um fiel defensor do fim do índice final, né? Do fim do índice ABCZ, do IQG, do MGTE, não sei o quê. Porque isso é um modelo específico para alguém ganhar dinheiro com aquilo, para falar a verdade. É comercial. Porque cada fazenda precisa de uma característica. Se você pega um modelo que o peso tá muito pro leite, por exemplo,
e você já tem um gado de alta habilidade materna, o que você vai tirar? Você vai tirar, provavelmente, você vai tirar acabamento, você vai tirar outros fatores, vai tirar desempenho, porque e vai aumentar problemas que o excesso de leite também decorre. Se o excesso de leite fosse bom, nós estávamos matando vaca gir, não estávamos matando vaca Nelore. Então, é um negócio que cada característica, tipo, é igual a diferença do remédio e do veneno. É a dose. A dose. É a dose. O remédio em excesso pode matar e você pegar uma característica e supervalorizar ela por muito tempo também você pode estar matando. Então, assim, eu acho que a extinção do índice final, ela doutrinaria as pessoas a lerem a DEP, a conhecerem o seu gado e a ver o que eles precisam para que aquele gado seja melhorado geração a geração. E não uma fórmula mágica que você pega um touro extremado de avaliação final, porque provavelmente aquele touro não tem um filho nascido, porque senão ele não seria extremado, né? Porque ele é fruto de um acasalamento feito para dar um número extremado, e usa ele para consertar o seu gado. Mas o que você está consertando? Não, você está consertando o número. Então você não está consertando alguma característica, é muito nítido. O número. Talvez para quem esteja nos você pode estar ouvindo, alejando o teu gado, mas o número... número vai estar consertado. E então, isso para mim é ignorância. E o complemento disso é dentro não só do gado que você quer, para dentro do sistema de produção que você tem à disposição. Que é a história. O que adianta eu ter um avião para andar na rodovia? Não adianta. O que adianta eu ter um carro e querer voar? Não adianta. Então é você ter aquilo para usar. Eu li o livro do seu Joãozito Andrade há uns 15 anos atrás. E foi muito emocionante. Ele me entregou autografado no centenário do Forte Garcia Dávila, lá na Bahia, na Praia do Forte. E ele foi um homem que ele deixou 100% dos animais dele se virarem. Nunca suplementou um animal, porque ele estava numa área muito... Não sei se o César conhece. Estava numa área muito inóspita. Eu lembro do Rio Vaza Barris. Era um sertão, uma caatinga. Eu não sei direito qual daquelas micro-regiões lá do interior da Bahia que era, mas era uma micro-região de clima super austero, inóspito. E ele fez uma seleção do gado, onde ele viu durante 50 anos 100% dos partos dos animais dele e acompanhou a vida. A vaca que no ano mais extremo não conseguia sobreviver por não ter reserva ou por não ter capacidade de se adaptar, ele deixou a seleção natural agir e ele deixava morrer. Ele não ia lá e mudava o sistema de produção e comprava uma ração ou dava um milho ou ainda que fosse uma palma moída. Não, ele estava fazendo uma seleção específica para aquilo. E num determinado momento, Nelore, vivendo anos de ouro como esse, se imaginou que ir lá buscar essas vacas fenômeno dele e trazer para Uberaba seria a solução do planeta. E não foi, porque aquele gado era específico para aquele coisa. Para aquela região. Para aquela região, para aquele modelo de criação. Aquele sistema moldou um gado que era muito funcional, muito fértil e pequeno. Entregava bezerro, um gado menor, mas ele entregava porque bezerro, pra não morria. sobreviver, não adianta você botar uma vaca que precisa comer muito para se reproduzir, porque ela não ia se reproduzir ali e ia morrer. Aí a hora que você trouxe ela para um ambiente de abundância de comida, que um outro sistema de produção... Ela não conseguia Ela expressar. entregava um bezerro mais leve, ela era menor, e aquilo, para que ela serviu? Ela sumiu. Então, tem um biotipo que a gente escuta falar, e o comercial... Eu criei gir leiteiro, ainda tem até hoje, e eu também gosto das vermelhas. E o meu saudoso amigo falecido Luiz Ronaldo criou um jargão vermelha, 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 vermelha. E aquilo ali não quer dizer nada, a vaca só é vermelha, quem gosta, gosta, quem gosta da chita, gosta da chita. Mas virou um jargão comercial e que parecia que as vermelhas eram melhores que as outras, mas não tem comprovação científica. Então o que eu acho, assim, é que dependendo do modelo de criação, o que uma turma vinha batendo pode ser a solução. Você está num estado, por exemplo, como Mato Grosso, que tem uma abundância de produção de grãos e de subprodutos que podem ser usados como alimento no confinamento e na terminação do gado de forma barata. Aí você tem um gado do seu Joãozito Andrade, que foi selecionado, que não adianta dar comida, e aí tudo que o cara bateu no de pista, mas o de pista
foi selecionado, forjado a ter alto desempenho o tempo todo. Carro de Fórmula 1, né? Acelerando no todo o tempo todo. Então, será qual que vai ser o melhor para essa região, para aquele modelo de pecuária? Então, a preocupação da DEP, eu lembro do Luiz Humberto falar aqui também, exatamente, chegamos agora num ponto, todo mundo é 0,1 e agora tem que escolher o bom. qual que é o... Todo mundo é igual? Porque era isso. Teve uma indução comercial, e eu entendo e não vejo nada demais. A gente viveu esse momento, o Heitorzinho falou aqui com o Ópera Bilara. E óbvio que num trabalho grande, você tinha a Bilara, que eram as Bilaras que eu gostava, tinham as Bilaras que eu achava que tinham que reproduzir dentro do rebanho, tinham as Bilaras que eu achava que tinham que ser reserva, e a gente já estava na neta, tataraneta, etc. Mas comercialmente, naquela época, o cara queria comprar o Ópera ou Bilara. Eu ia deixar de vender? Porque o cara queria comprar? Não. A gente vendeu, ganhou dinheiro, coisa e tal. Mas a gente escolhia as que a gente queria para o trabalho interno. Para o trabalho comercial, o mercado é que determina. Quer comprar, compra. Quer pagar, paga. Entendeu? Então, o que eu acho da DEP hoje, então, é que tem que ser muito cético. A pessoa, para usar, tem que ter um grau de maturidade muito alto. Ele tem que entender o gado que ele quer ter, mas mais do que o gado, completando o que o Heitorzinho falou, para qual sistema de produção ele quer usar esse gado. Porque não adianta nada, pode ser até que esse cara queira tirar leite de vaca Nelore. Quem sabe? Ele seleciona uma linhagem lá e vai tirar leite de vaca Nelore. Mas que ele saiba que ele quer fazer isso. Que tá buscando o norte. norte. Então o problema da DEP hoje é que eu acho que ela foi vendida como um input comercial e que direcionou todo mundo, porque a gente sabe que a força comercial ela acaba arrastando, desde o vermelho a vermelho até o Ópera e Bilara, ela acaba arrastando mesmo o mercado, mas que o grande conselho, se é que a gente pode dar algum conselho aqui, é que primeiro veja o seu sistema de produção e o que você quer produzir para colocar dentro desse sistema. E aí você usa a DEP conforme for melhor para você. E, Felipe, eu também queria dar uma curiosidade minha, saber, porque igual a gente tá falando, lógico, existem vários tipos de modelos de animais que você tem que buscar para toda determinada realidade. Mas se tivesse que falar, tipo, um true type do Nelore, sabe? Um animal a ser buscado, quais características você enxerga ou quais características você acha que deveria melhorar no rebanho que a gente tem hoje em dia, tanto o rebanho da pista como o rebanho de gado mais comercial? Dá uma explicada nessa questão do que você considera um animal a ser buscado. Olha, eu sempre vou ter preferência pelos animais equilibrados. Dentro do que falar de equilíbrio, aí eu vou procurar os animais compridos. Sem sombra de dúvida, a linha de dorso é um ponto fundamental de observação. O gado do passado, para o que a gente olha hoje, eu acho que a gente perdeu a qualidade de linha de dorso. A gente ouve o jargão comercial, olha a costela, olha a costela, olha a costela, e aí todo mundo começou a prestar atenção, porque no meio do caminho tem uma porção de leigo na costela. Mas o peso, o rendimento de carcaça e as carnes nobres estão no comprimento. Então eu acho que o modelo ideal, Felipe, se você bater, e a gente costuma ir no mesmo tipo de apartação. Quando o Heitorzinho posta uma bezerrinha, eu já fico louco perguntando quem é. Porque é o tipo que a gente gosta. A fêmea tem que ter cara de fêmea, o macho tem cara de macho. Eles têm que ter equilíbrio. E o equilíbrio, sabe por quê, Gustavo? É porque a gente está num país de dimensão continental, onde a pecuária do Vaza Barris, na Bahia, é completamente diferente da do Pará, da de Santa Catarina, da do Mato Grosso, de Goiás, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, o comprador de touro do Pantanal, ele tem aquele perfil de aspas maiores, porque culturalmente ele tem alguns desafios que esse touro, como protetor do rebanho, vai ter que desempenhar papel, que ele precisa ter essa proteção natural. Assim como a gente tem o gado cada vez mais confinado no Goiás, no Mato Grosso, em São Paulo, que você vai ter um biotipo mais fácil. Então, do meio, chifre, né? do meio, para que não tenha briga dentro do confinamento, acidente, coisa e tal. Então, acho que assim, o equilíbrio é o ideal, o animal equilibrado. A fêmea com cara de fêmea, o macho com cara de macho. Os índices zootécnicos, não preciso nem dizer, eu sou um tarado por reprodução. Eu brigo com a turma lá, que não pode deixar passar em branco, tem que emprenhar a vaca todo ano. E hoje a FIV dá, é isso, a gente vem de uma época onde as principais vacas ficavam sem parir, porque você tinha que fazer TE, dava um super hormônio, as vacas
começava o rabo a levantar, esturrar. Provavelmente você crucificava a vida reprodutiva dela, né? Exatamente, por conta da superovulação para poder fazer a TE. Hoje a FIV te permite, a vaca pariu, você faz 1, 2, emprenha de novo, ela vai continuar ali com 13, 14 meses de intervalo e você não deixa de ter 6 aspirações. Essa vaca, com certeza, na média, ela vai ter mais produção do que uma que fique 1 ano vazia. Porque ela vai estar tão reguladinha, você vai ficar 4 meses sem aspirar, mas você tem estoque de embrião dela. Ela pariu de novo, você já está aspirando de novo, emprenha. Então você não perde muito tempo. E elas têm uma tendência a estarem com os ciclos mais equilibrados. Então eu acho isso. Eu gosto do gado bonito. Nelore tem que ter cara de Nelore. Eu vi o Paulinho Leonel, que também, o Adir era um ídolo, falando outro dia. Não tem essa história de permissivo. Nelore é Nelore, tem que estar dentro do que é Nelore. Linha de dorso é um ponto de atenção, que eu acho que todo mundo tem que estar atento. E o gado do meio equilibrado e sempre comprido é o ponto que eu mais valorizo. E, Felipe, agora eu queria saber também um pouco de histórias de bastidores. Tem alguma história... de algum ensinamento que alguém te passou, porque nosso público gosta sempre de escutar ou um leilão de piso de julgamento, ou uma história sobre compra de um animal, ou algo desse tipo. Se tiver alguma história especial assim. Ô, Gustavo, olha, eu te disse aqui que eu procuro seguir minha vida pelos ditos populares. Então, eu acho que a gente todo dia aprende, desde dos trabalhadores mais antigos de fazenda, a turma antiga de roça. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. O tipo de manejo. A gente tinha um peão que era um cara que não tinha estudo, mas esse cara, no olho, dizia para o veterinário quem estava prenha e não estava. É uma experiência. Ele falou, não, ela mudou, hein? Ela está mudada, está prenha. O veterinário botava a mão, estava prenha mesmo. É inexplicável como é que é um negócio desse. Uma pessoa que não teve estudo, mas ele tinha sensibilidade de ver o comportamento, né? Então, essa observação é que a gente tem que sempre recomendar. Pessoal, veja. E aí a gente tem história pra caramba de estratégia de pista, de passar animal no nome de outro, numa época assim, do apresentador ser outro. Tem história de tudo que a gente... Leilão, então, tem muita história para ir lembrando. Acho que eu não falaria uma específica para não... Vieram várias aqui, então acho que a gente tem bastante história para ver nesse mundo. Tem algumas que são incontáveis, é por isso que eu tô sem graça aqui de falar. Mas vamos lá, assim, pra gente chegando para uma reta final. Agora, fala um pouco mais da CNB e da SNB Next, que acho que é a sua bandeira nessa. O Felipe já foi presidente do Conselho Técnico, tive a honra de trabalhar junto com ele no Conselho Técnico. Agora ele encabeçando, já foi presidente, né? Já ele falou, eu não volto mais. Aí o Vitor meio que intimou, falou, só vou se você for. Ele tá junto e agora com a Next, que é um capítulo novo dentro da Nelore, né? E acho que muito importante. Conta mais, acho que ainda não vai começar agora, né? A gente, assim, o Vitor é um irmão e realmente eu tô lá na CNB a pedido dele e com muito orgulho, porque sem falso testemunho, o Vitor, para mim, é o presidente certo na hora certa, é o cara mais comprometido, retilíneo que eu conheço. O Vitor é um cara explosivo, mas que quer dar certo, que quer que aquilo ali esteja certo. Então, acho que é um cara que está no lugar certo, na hora certa. Precisava disso nesse momento, porque é um momento de ouro do gado de seleção. Então, acho que ele está no lugar certo. E ele apoiou, a diretoria apoiou, justamente essa sensibilidade de que a gente precisa se preocupar com as novas gerações. E a Next, essa nova diretoria aprovou isso na primeira reunião de posse, que a gente montasse esse desafio. E aí eu passei a bomba de conselho técnico pro Fernando Barros, pulei fora disso, que tava muito difícil a carga lá, e vim cuidar da meninada, que tá muito mais gostoso. A gente estava na fase preliminar, montando os ensaios ainda, e vamos acelerar agora justamente isso. O Tarek está para montar até o final do ano
um primeiro bate-papo com os meninos. Nesse primeiro eu vou participar. E depois a gente pretende fazer um encontro da Next dentro da Mineira. Eu acho que em algum momento vai ser legal a gente colocar o Zé Luiz Niemeyer para falar para essa meninada. O Zé Luiz foi uma escola. Quando eu viro presidente, o Zé Luiz já tinha sido presidente, vice-presidente. Ele fica de vice-presidente para tomar conta de mim. E tá aí, você pediu uma história de bastidor, aprendi uma com o Zé Luiz. Um dia cheguei na casa dele, a gente tinha uma viagem. E aí faltavam umas 3 horas para ir para o aeroporto. Ele falou, vamos? Falei, agora, Zé? Falou, nunca vi ninguém perder o voo porque chegou adiantado, só atrasado. Então tá aí uma história de bastidor. Então é um ensinamento de vida. Eu repito isso pros meus filhos até hoje. Nunca vi ninguém perder o voo. Vou usar isso com a minha esposa. Nunca vi perder o voo porque chegou adiantado, só atrasado. Então a ideia da Next é a gente ir envolvendo. Mas seria uma diretoria que vocês vão criar entre presidente, vice-presidente, diretoria e depois uma turma que o pessoal pode se inscrever? Ou como é que é essa Não, a ideia formatação? É que os meninos se associem mesmo à CNB e dentro da CNB eles vão ganhar a carteirinha do Next, de futuro, e que a gente consiga, ao longo do ano calendário, montar palestras. É quase que uma escola, vir envolvendo e trazendo essa experiência, porque tem experiência só acadêmica, mas tem uma experiência de vida que, imagina esse ensinamento. Tem 15 anos que eu nunca mais perdi um voo. Então, olha que ensinamento. E é um ensinamento prático. Então, é isso que a gente quer levar para as novas gerações, para a meninada que gosta de pecuária. Porque trocando ideia com esse pessoal, o Zé Luiz Niemeyer e muitos outros que a gente vai querer convidar ao longo do ano, eu acho que a gente envolve, mostra que isso aqui tem ideal, mas é também um dos maiores negócios que a gente tem no país. Então, é comércio, é posto de trabalho, é tudo. E você tem para todos os gostos ali dentro. Então, é envolver mesmo as novas gerações para que no futuro, daqui a 30 anos, essa turma esteja tomando conta até antes de associação, de tudo, porque é desgastante, é um trabalho voluntário, ninguém tem salário para estar ali. Muito pelo contrário, a gente abre mão das nossas coisas para estar se dedicando, mas é óbvio, a gente já é muito premiado de poder trabalhar com o Nelore, de poder viver do Nelore, de criar a família através do Nelore. Então, eu acho que é a cota de dedicação que a gente tem que entregar um pouco de volta, né? Que devolver realmente. Bacana. Ô, Felipe, agora entrando num quadro final nosso, que é um oferecimento da CB Genetics. De novo, ó, Guto Monteverde. Olha o Guto lá, hein? Olha o Guto Monteverde. Gente, não perde a oportunidade, entre em contato. Cupom PODPEC10, 10% de desconto. Tá o QR Code aí, o número do celular para contato, o jeito que vocês preferirem, pode entrar em contato com o pessoal. Felipe, é um quadro bem rápido. Eu faço uma pergunta, o que vier na sua mente, você responde e bate pronto. Pode ser? Vambora. Um conselho pro Felipe de 20 anos atrás. Olha, era ter conversado mais com as pessoas mais velhas. Eu conversei muito, mas eu acho que cada vez mais conversar com quem já viveu. Quem já viveu tem uma capacidade de contar a história, porque a história se repete. Os ciclos se repetem. Então, se você já tiver, no mínimo, escutado de alguém que já viveu o que vai acontecer com você daqui a 20 anos, e eu dei o exemplo da entrevista de 15 anos atrás, e acontecendo hoje. Hoje a gente fala em segurança alimentar, uma coisa que há 15 anos atrás nem era tanto preocupação, mas eu entendia que era. Então acho que é por aí, é tentar conversar com quem tem mais experiência. Momento mais marcante na pecuária? Eu acho que uma emoção muito grande, com certeza, foi a comercialização do clone da Bilara 7 lá em 2007. Primeiro clone, né? Primeiro clone a ser comercializado, num momento interessantíssimo, porque o clone não era legalizado na BCZ e nós vendemos no peito e na raça sem poder usar o dinheiro, porque não sabia se ia ter que devolver. Ainda era novo, né, a clonagem, né? Era nova a clonagem e a BCZ, apesar do Ministério da Agricultura liberar a importação de sêmen de touro holandês clonado do Canadá, por exemplo, essa atribuição, a BCZ ficou na dúvida do que fazer e perguntou ao Ministério o que ela fazia. O Ministério engavetou e isso não andava.
E quando, na verdade, seria ali um ato discricionário, Essa venda teve uma história interessante de bastidor com o Wagner. Mandar um abraço. Ele conta muito pra gente, mandar um abraço pro Wagner, que na época ele na dúvida, tudo, e ele meio que, acho que querendo não vender a assessoria do leilão. E seu pai era a assessoria do leilão. E seu pai pôs na mesa e falou, não, nós vamos vender, nós precisamos quebrar esse paradigma. E ele meio que, sim senhor, e vamos embora. E você vê que forçou, e obviamente depois a Genial veio com o Dr. Jonas. Foi um passo importante, talvez se não provoca não faz. daquele jeito, não faz, né? E a grande dúvida, eu acho que tecnicamente na BCZ interna, é porque o clone... Realmente, ele é a cópia genética, ele não traz melhoramento genético. Porém, uma Bilara 7, que para trás, ela fez mais de 10 filhos com acasalamentos. Ela fez a progênie de mãe Uberaba com a Barrada e a Boutique PO da Nova Índia. Uma era filha do Panaguipu, a outra era filha do boi do Fidelis, César. Do Fidelis Barretos, da Reunidas, como é que era o nome? Do boi era... Mas eram 2 bois completamente diferentes. Ela foi progênie de mãe em Uberaba, com os 2 touros diferentes. Então, para trás, tudo bem. Ela já estava ali com 15 anos, produzindo pouco. E os touros que viriam no futuro? Ela morreu e nós chegamos a fazer filha dela campeã em Uberaba, já do clone, com Missoni, que era bezerro quando ela morreu. Então, o clone serviu para isso. Então, tinha essa discussão, mas foi fora muito que além legal. da segurança também, né? E hoje eu acho que nos preços que a gente está, não tem seguro maior do que você ter um clone de uma grande vaca. Porque aquela genética vai estar preservada eu acho e multiplicada. Que, a dona só chegou. Eu acho que essas valorizações, assim, não só na dona, mas você investe... Nós tivemos uma Cochevel ontem valorizada em mais de 30 milhões de reais. O material dela já está guardado. Já foi coletada a célula dela, já está guardado. Acredito que depois dessa valorização eles coloquem até para rodar os clones, para já adiantar um processo de reprodução, tudo. Mas o seguro já está feito. Claro. Nós vendemos no Cataratas o clone da Viatina 3, mãe da Viatina 19. A Viatina 3 morreu 30 dias depois que a Casabranca adquiriu ela. E ela morta, foi tirada a célula, foi feito clone, nasceu o clone. E nós pagamos na época 1.800.000 na Viatina 3. E nós vendemos o clone por, acho que em torno de 5... Não, mais. Foi 125. Corrigiu bem corrigido o dinheiro, ainda vai continuar dando dinheiro. E mas produzindo, não é que é o mais importante. Acho que foi uns 8 milhões, 9 milhões a venda do clone. Ontem nós vendemos aspiração por quase 1 milhão, uma aspiração dele. Então, imagina assim, o dinheiro já é importante, o resguardo, mas você ia ter no mercado talvez 4 ou 5 irmãs próprias da Viatina 19. O clone nos trouxe a possibilidade agora de ter mais 100 irmãs da Viatina 19, irmãs da Controlata, que estão se comprovando como barriga. Imagina qual podia ser a perda genética se esse animal não fosse clonado, além do seguro financeiro que possibilitou um alto investimento para a época ter sido retornado por conta do clone. Então você vê que quase 20 anos depois, a importância daquilo que a gente fez. E aquilo ali foi realmente um marco, porque a gente teve a coragem primeiro de tentar. A Bilara Velha nós tentamos de tudo que era jeito, mas não tinha técnica. E ela morreu antes da técnica e não tinha nem técnica de conservação do material genético que a gente depois pudesse fazer. Mas conseguimos fazer. Então esse foi um momento muito marcante pra gente. A maior mentira ou falácia que já escutou sobre agropecuária? Olha, eu acho que isso daí é uma retórica que o mundo tenta imputar ao Brasil, mas é jogo comercial. Quem está em mercado comercial e a falácia é que o Brasil é o maior poluidor, a gente sabe que não tem nada, o maior desmatador. É só voar por cima da Europa e voar por cima dos Estados Unidos e visitar as fazendas que a gente visita aqui no interior do Brasil, que a gente vai entender o que é isso. O Brasil é muito competitivo, mas eu não reclamo, Gustavo. Eu tenho uma teoria que eu não falei aqui, mas eu falo sempre. A gente tem que cuidar da porteira para dentro. Da porteira para dentro, você manda em tudo do teu negócio. Da porteira para fora, quem manda é o mercado. E o mercado tem as suas regras cruéis de competição. Então, não fico chorando. Eu tenho pavor de quem fica chorando, de quem fica reclamando da vida. Então, eu acho que da porteira para dentro a gente cuida. E essas mentiras que vão tentar... Uma vez o Paulo Horto me falou, para mim e para o Helder, porque, querendo ou não, a gente acelerou comercialmente muito o negócio e começaram a bater na gente. Falou, só tem 2 vacas no Brasil? Até amigo do meu pai batia na gente naquela época.
Mas normal. E o Paulo falou, Felipe, a única coisa que sobra é a língua pro cara falar mal. Então, você tá dando certo em tudo que você faz, continua. O falador fala mal. Vambora. E pra fechar, se tivesse que escolher um reprodutor e uma matriz, se tivesse que recomeçar o plantel da Monte Verde do zero, quais seriam? Eu vou dizer que eu escolheria o Gero como reprodutor e... deixa eu pensar dentro das Bilaras, porque vai ser lá. Mas dentro das Bilaras, eu acho que a própria Bilara 11 mesmo. Eu era apaixonado pela Bilara 7, eu tinha um caso com a Bilara 7, porque eu também só fiz uma inseminação na minha vida, que foi a Bilara 7. Ela estava na época de quarentena, o Rio de Janeiro tinha o bloqueio sanitário, então ela ficava sozinha num piquete lá no Rio, e aí Bilara entrou em si, tem que inseminar. Eu falei, puta, eu fiz curso de inseminação, faculdade, mas nunca inseminei, porque não é a minha rotina. E eu usei uma dose e ela emprenhou do Egipan, do Evaldo, que era um grande amigo nosso, do meu pai, e ela emprenhou do Egipan, nasceu a Bem-vinda Monte Verde, e aí eu me aposentei com 100% de índice, porque eu não conheço inseminador que nem eu, que tem 100% de índice. Então, nunca mais botei a mão para inseminar nada. Então eu ficaria com a Bilara 11 com o Gero. Não dá pra julgar, não. Felipe, gostaria de agradecer a sua entrevista, seu tempo, sua disponibilidade, os seus ensinamentos. Tem um boné do Podpack e o boné da VRG. O boné do podcast verde já tá fácil, né? Tá fácil. E também uma camiseta pra você escolher, Felipe. Pô, aí é muito brinde que tem aqui. Ficou bom o negócio. Se puder dar um close aqui, ó. Tem essa aqui, Viva Las Vacas. A daqui, igual o editorzinho tá utilizando. Nelore We Trust. Do Ponto da Carne. Essa aqui dá um pouco mais de polêmica. A da... camisa legal, hein? De Mona Lisa. Legal. Acho que eu vou com essa aí. E pra fechar, The Godfather. Rapaz. Eu, podendo escolher, eu vou ficar daqui, porque é outra matriz. Vai na Isabela, vai na Isabela. É outra matriz que realmente eu sou um apaixonado. A gente conseguiu colecionar algumas Isabelas no plantel da Monte Verde e a gente tem muito... felicidade com elas. É uma surpresa a cada geração, o que elas entregam. Então é isso. Talvez, dentro daquele modelo ideal, a vaca que vem na minha cabeça é a Isabela. A vaca que vem do equilíbrio, da beleza racial, do padrão, de tudo, é a Isabela. Escolheu a Bilara pelo coração, pela história. Mas a Bilara 11, se você pegar as filhas da Bilara 11 com enlevo, a Iguana, são muito parecidas com a Isabela. A Iguana era uma vaca maravilhosa. Era exatamente esse tipo de enlevo aqui, então era bem parecido. E eu tenho lá a Liberdade, que ela é Gero nas Bilara 11, que é exatamente isso aqui. Vou mandar uma foto pra vocês dela. Bom demais. Show. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Gustavo. Torzinho. Valeu, Filipão. Obrigado. Mais uma. Gente, muito obrigado por estar sempre acompanhando a gente. Pega esse link, compartilha nos grupos, manda pra alguém que você acha que vai ter interesse em assistir sobre esse tipo de conteúdo. Se quiser comprar camisetas aqui do Podpack, entra aqui na Podpack Store, tem pelo nosso site. Então, não perde tempo. Muito obrigado e até a próxima. Ele não queria ajeitar uma vaca, que nem tem muita seleção que a gente vê. Cara, numa geração eu queria ajeitar toda a vaca e tal e tudo mais. Já eram vacas boas porque já tinham passado pela seleção, para ficar no plantel. Começa por aí. Mas, por exemplo, tinha uma vaca que tinha uma chegada feia de cupim. Vamos acasalar essa vaca. Ele pegava a lista, a vaca é filha do Prescott, então eu não posso usar essa linhagem Madison. Tem que usar a linhagem Liberty e tal. Ele tinha a lista de touro dele. Mas qual que é o defeito dessa vaca? Ele sabia vaca por vaca. O defeito dessa vaca é a chegada. Qual que é o melhor touro desses possíveis que eu posso usar? É o Woodman. Aí vou acasalar com o Woodman. Lady Irma com Mr. Woodman. Deu um grande campeão nacional, um touro fantástico, o Hudson de Manso. Uma coisa é você comprar novilha numa vaca de leite, outra coisa é você ver ela parida, né? Muda totalmente. Eram vacas que ganharam Expo 1000, que foram grande campeão, foram recordistas de leite, ganhamos o torneio leiteiro. Pra você ver, a mesma vaca, nós tivemos duas vacas que foram grande campeã e reservada na Expo 1000 e que elas foram campeã e reservada no torneio leiteiro. E a gente nem tinha muita prática com torneio leiteiro. Tinha gente que fazia torneio leiteiro que é realmente profissional. E a gente conseguiu ganhar. Então imagina, aí já foi aquela coisa de você aliar o tipo com a produção. Coisa que nós vamos falar bastante pra frente, que foi um ensinamento muito grande. Essa seleção do Hunnings, para quem não conhece, ele não vende os melhores animais dele. É impressionante. Eu respeitei muito a raça quando eu conheci o pasto, que ele chama de reposição.
tem um plantel, vamos dizer assim, de 600 vacas, usavam muito pouco embrião. Quando desmama, ele para 50 bezerras, que essas não tem preço, a reposição dele. É a cabeceira da cabeceira, o resto ele coloca no Climp, põe preço fixo, $2.000, quem chega primeiro leva. Mas a reposição não vende preço nenhum. E vende sêmen dos touros dele pro mundo inteiro, que o Brahma é criado no mundo inteiro. Então, o negócio dele é venda de sêmen. Não liga em vender genética, ele vende os touros. E quando eu entrei no pasto, que eu vi a reposição dele, eu falei, é aqui, né? É aqui. Tem um sexto sentido falar, isso aqui é melhor, mas na hora que pergunta por que ele é melhor, eu comecei a fazer essa pergunta pra mim. Comecei a forçar o olho, treinar. Tendo um professor como ele, isso ajudou muito. A gente começou no gado de leite, mas ele também foi um excelente criador de Nelore pela Grama Roxa. Pra vocês terem uma ideia, ele não conhecia gado Nelore. Estava no sul, foi conhecer aqui. E na letra E da Grama Roxa, né, que tinha uma vaca muito famosa nossa lá que chamava Edac, ele já ganhou a exposição dos campeões em Goiânia. E naquela época era Rubico, era Hiroshi, era Cipari, era gente da pesada. Tive uma ideia, vamos fazer um leilão com todas as raças bovinas. E eu na hora eu já falei assim, não vamos fazer um leilão, não, vamos fazer uma exposição de todas as raças bovinas. Porque eu tinha a experiência de ter participado da Expo Milk. Foi uma exposição que fizeram em São Paulo, de todas as raças de leite, e foi uma exposição já voltada com um glamour, com a entrega de prêmio, assim, um pouco mais sofisticada, um pouco mais na cidade de São Paulo, e aquilo lá me marcou muito, eu fiquei na cabeça. Falei, vamos criar a Expo Corte, e que acabou sendo, assim, um divisor das raças de corte, aqui em São Paulo. Foi um negócio fantástico, foi um marco dentro da minha vida e da pecuária brasileira, a Expo Corte.